Hoje temos uma companhia na nossa aula de hoje, né, Laurinha? Beleza? Sejam bem-vindas à nossa prática de hoje. O tema da nossa prática de hoje é a conexão com a nossa força interior. A nossa força interior, ela muitas vezes, em função de todas as demandas que a gente tem na nossa vida, ou não somente as demandas, talvez seja uma das palavras. Eu diria que não são as demandas, fazem com que a nossa força se desapareça muitas vezes. E a gente esqueça de onde ela está. Porque muitas vezes os desafios que nos acontecem, eles apagam a nossa força. E a gente vai desacreditando que ela está dentro da gente. Então, quando eu estava montando a nossa aula ontem, selecionando os nossos asanas, isso me veio com muita força. A vontade de trazer um pouco mais essa conexão com a nossa força interior. Conforme a vida nos desafia, às vezes a gente desacredita. Talvez essa seja a melhor palavra. Desacreditar que a nossa força interna continua habitando aqui, mesmo diante das situações desafiadoras que se passam. Então, essa força, tem pessoas que chamam de fé, tem pessoas que chamam tantas outras crenças, né, de luz, mas a força interna é o que nos faz conseguir seguir em frente. Às vezes bem, às vezes não tão bem, mas quanto mais a gente acessa essa força, quanto mais a gente encontra caminho para acessar ela, melhor fica a nossa vida, melhor fica a maneira como a gente encara, né, as coisas que a gente precisa na nossa vida. Quantas vezes a gente tenta colocar um projeto no mundo? E aí a gente vai encontrando milhares de maneiras de boicotar isso e não fazer. Agora não é a hora certa. Agora eu tenho que dar atenção para outra coisa. Na verdade, a ausência da força vai colocar obstáculos na nossa frente para que a gente não encare aquilo que a gente precisa encarar para conquistar aquilo que a gente quer no mundo, entende? E, na verdade, muitas vezes, esses desafios se tornam maiores porque a gente esquece da força. Então, a gente foca muito mais naquilo que nos impede de ir além do que em conectar com a força que nos fortalece para ir em frente. Então, é bom hoje, nessa prática, a ideia é que a gente pense um pouquinho mais sobre: eu estou dando mais atenção para a falta da minha força que me impede de agir, ou eu estou conseguindo colocar a minha energia na minha força que me impulsiona a ir para frente, que me impulsiona a fazer os meus projetos, que me impulsiona a acreditar para eu seguir a minha vida mais fortalecida. Então, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa prática de hoje. E bom dia, Rede, bom dia. Então, a gente começa a nossa prática hoje, então, com essa afirmação da nossa aula, que é em sintonia com o meu ser real, encontro a força que habita em mim, irradia e se expande para todas as áreas da minha vida. Então, em sintonia com o meu ser real, encontro a força que habita em mim, irradia e se expande para todas as áreas da minha vida.
Quando você pensa na sua força interna, se ela fosse uma parte do seu corpo, qual parte do seu corpo ela seria? E eu vou pedir para que você sinta onde a força se manifesta no teu corpo. E você coloque as mãos sobre essa parte do teu corpo que você sente que a força se manifesta. E por alguns instantes, você se conecta com esse espaço no teu corpo e inspira em calma e tranquilidade, serenidade e plenitude. Vai soltando as mãos nesse lugar sagrado do teu corpo. Podem se sentar numa posição tranquila, estável. Se for no chão, tudo bem. Se no chão ficar desconfortável, pode ser na cadeira, no banquinho. A gente vai juntar os nossos dedos das mãos aqui e vai deixar os polegares para cima. Então, vai formar um meio círculo. E os polegares para cima. Então, a gente fica aqui, ó, com as mãos. Vou chegar mais pertinho. Com as mãos aqui no centro do abdômen e os polegares para cima. Aqui. E aí, sentadas nessa posição, a gente vai usar esse mudra para o centramento. Então, a gente deixa as pontinhas dos dedos unidas, polegares para cima. E aqui a gente vai fazer o nosso respiratório. Podem deixar as mãos no centro do do abdômen. Desce os ombros longe das orelhas. E a gente inspira lento e profundo. E solta lento e profundo. Sem pressionar o toque dos dedos, apenas tocando eles, mas sem pressionar, sem força. Apenas um toque sutil. Você inspira profundo, lento, em presença. Solta o ar também lento. E no toque dos teus dedos, você sente a energia que emana de uma mão para outra, unindo as polaridades do corpo, lado direito e esquerdo, energia feminina e masculina, sol e lua. Tudo isso se integrando no teu corpo. A intenção da aula de hoje é a conexão com a nossa força interior. A gente permite, então, que nesse ponto, a força interior comece também a circular pelo corpo, através da nossa respiração, através desse mudra de centramento, que une as nossas polaridades, integra elas. Vai dissolvendo esse mudra. Podem ir unindo bem na pontinha dos polegares e dos indicadores. E aí a gente vai esticar bem os outros dedos e vai posicionar então as mãos sobre as coxas agora. E aí a gente vai
inspirar em 3 tempos. Inspira, 1, 2, 3. E solta em um tempo único, lento, até soltar todo o ar dos pulmões. Então, inspira, 1, 2, 3. E vai soltando de forma contínua. Esse toque sutil dos nossos dedos traz externo, mas principalmente tente ver e sentir nossa força interior. Desafia às vezes aquilo que acontece fora da gente, que a gente esconde, a gente permite que elas, a ativação da nossa força hoje é de dentro para fora, onde a gente não toca nada, apenas se conecta com essa força divina que habita, força interior, faz com que a gente esteja aqui hoje em um momento de autocuidado, é a força interior que permite que a gente manifeste uma situação, que a gente procura, é a força interior que nos faz acreditar a cada dia que a gente abre os olhos, levanta da cama, existe algo novo esperando pela gente. E a força interior nos conecta com algo muito maior que nos rege aqui. Pode dissolver, desmudar, deixando as coisas quietas. Agora, na próxima inspiração, inspira em um tempo único, soltem ali. Inspira profundo. Na próxima inspiração, inspira, leva o som. Mais uma vez, inspira.
bem dedos das mãos. Podem permanecer sentados. Vocês estão me ouvindo? Tá? Vamos ficando em pé? Gente, a Laura aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá numa preguiça. Tá fazendo yoga junto com a gente hoje. Então a gente vai ficar em pé, vai afastar bem as nossas pernas e vai começar então acendendo a energia do nosso quadril. Colocando o quadril para um lado e o quadril para o outro. Movimentando as nossas arcas internas. Levando um leve sorriso lá no rosto. A nossa força interior, ela também sorri. Amiga, outro dia eu vi que tava com os bichinhos também ali do lado, né? A Laura tá aqui, ó, plena hoje. Tem 4 aí? Aqui no tapete, numa preguiça. Aí a gente vai fazer um giro bem grandão do quadril. Vai primeiro tudo pro lado. Faz o giro grandão. Exagera nesse giro. Aí, gira. Gira grande. Agora lá pro outro lado. Vamos fazer esse giro bem grandão. E vocês vão percebendo essa conexão da nossa coxa com o nosso quadril. Então, percebe essa articulação sendo lubrificada. Através desses movimentos leves, sutis, a gente consegue hidratar as nossas articulações, lubrificar elas, assim aumentando a qualidade dessa articulação, reduzindo as dores do nosso corpo. Parou lá no meio, a gente vai flexionar as duas pernas e vai balançar para um lado e para o outro. Só que quando balança, olha, o ombro balança também. O ombro gira junto. Então é como se você fosse virar o teu tronco junto com o movimento das pernas. Um lado e para o outro. Gira o tronco. E agora, olha só. Curva a coluna lá para cima e vai para o lado. Então, curva a coluna para cima e vai para o outro. Faz uma onda com a coluna. Eu vou fazer de lado aqui para vocês enxergarem bem o movimento. Aqui, curva lá para cima e gira para o lado. Gira para o lado. Fazendo esse movimento. Um respeito lá fora. Bem balanço. Agora aqui, ó. Afasta o joelho e vai pro lado. Afasta e pula. Vai flexionando suas pernas, depois estica uma, flexiona a outra. E a gente vai aqui, ó, pro lado
pro outro. Vai fazer energia, balançar também um lado e pro outro. E agora a gente para lá no meio e afasta bem o joelho. Vem desenrolando, ficando. Sobe os braços lá em cima. Isso. Isso. Inspira, solta. Vem desenrolando. Inspira, solta. Vem desenrolando. Inspira, solta. E vem desenrolando, vértebra por vértebra da coluna, sem subir os braços agora. Junta os dois pés, junta não, desculpa. Deixa eles afastados na largura dos quadris. E aí a gente entra na nossa posição de Tadasana. Deixa eu só colocar aqui a nossa música. Antes da gente começar essa prática, essa música que é o Soul Hum, é o Eu Sou. Eu vou deixar ela tocando hoje no decorrer de toda a nossa prática, porque quando a gente vem ao mundo, a gente vem inteiro. E conforme a gente vai vivendo e vai sendo embutido, quando os filtros vão sendo embutidos na gente, a gente vai esquecendo de pecinhas importantes do nosso ser. Então, nessa prática de hoje, que é uma prática de conexão com a nossa força interna, com a nossa força interior, a gente vai ouvir esse mantra durante toda a nossa prática dos asanas, para que, mesmo que de forma inconsciente, a gente vá se lembrando de quem a gente é inteiras, sem os filtros, sem os pedacinhos esquecidos, sem aqueles desafios que nos roubaram, às vezes, o nosso brilho. E a ideia é que durante toda essa nossa prática de hoje, a gente vai resgatando pedacinhos que ficaram escondidinhos por algum momento, tá bom? Então vamos lá. A gente entra no nosso Tadasana, então a nossa postura da montanha. E lembra que não é qualquer Tadasana, é o Tadasana. Coloca os nossos pés fixos no chão, sempre acordando os nossos pés, eleva os pés, gruda os pés no chão, colocando toda a base no tapetinho. Sente o pé conectado, sente todas as partes do pé que fixam no chão. E a partir dessa postura, com lugar, coloca os ombros um pouquinho para trás, como se estivesse soltando um lenço, sabe? Bem charmosa, assim. Então, coloca esses ombros para trás, os braços ficam do lado do corpo, e o queixo fica paralelo ao chão. Nem para cima, nem para baixo. No caminho do meio. Inspira na postura, no momento, fecha os olhos, segue o seu equilíbrio. Fecha a mão. Vai trazer a certeza dessa. Como se tivessem raízes
expandindo os seus pés lá para a terra. Essas raízes nutrem e fortificam o teu ser. A energia que vem dos pés expande a todo o teu corpo. E assim a gente vai elevando os nossos braços lá no alto. Vai juntando as duas mãos. Usa os dedos e deixa os indicadores lá para cima. Nessa posição. Lá no alto. Com as pernas então fixas no chão. A gente inspira nessa posição, vai soltando o ar e vai descendo para o nosso lado direito. Inspira, volta, vai, vai, inspira. Lado direito. Isso. Volta. Isso. Assim a gente vai equilibrando as polaridades. Pinho da cabeça na direção do chão. Bem, você vai ajustando assim. Se você precisar, pode afastar mais. Não for possível ainda tocar o chão, você vai apenas colocando a cabeça na direção do chão, com as pernas afastadas. Vai colocando o topinho da cabeça lá no chão. Ou na direção do chão. Como está confortável para você nesse momento. Esse ato pode ir levando, ajustando, conforme você conseguir. Se conseguir, coloca a cabeça lá no chão. Esse é um asana que entrega a terra. Vem retornando. Até chegar lá em cima de novo. E a gente vai colocar o quadril do lado. E aí, do lado contrário do
quadril, a gente pode colocar a mão na coxa e vai descendo até onde conseguir. Braço aí. E aí, tira na posição. Solta o ar dentro. Mais. Solta o ar dentro. Inspira na postura, percebe um pouco, vai trabalhar, vai aliviando os pontos de ação. Olha, pernas. Vocês vão deixar um pé no chão e a outra perna lá para trás, picadinho. E aí a gente vai entrar no nosso herói 3. Vocês vão fazer essa postura conforme vocês quiserem, tá? Então aqui, você vai inclinando o tronco para frente, vai tirando esse pé, vai cair. E aí vai descendo o tronco e elevando a perna de trás. O braço começa lá. Inspira. A perna não precisa subir muito. O importante é que você tire a um pouco do chão, mas não precisa deixar a perna alta. Lembra de respeitar o que o seu corpo entrega nesse momento. Percebe o corpo? Quais são as áreas que são mais instáveis? Lembra de ficar bem o pé lá no chão. Vem retornando. Outra perna fora, então um pouquinho do que ela faz. Inspira. Então e vem soltando ar. Elevando a perna e descendo o tronco. Solta o ar. Equilibrado no centro do meu ser.
Repouso em equanimidade diante de cada momento da minha jornada. Vem, retornando. Vem. Então, a gente vai inspirar, visualizar na frente, solta. Isso. Empurra o quadril lá. Lá pro alto, lá pro alto. Os calcanhares vão lá na direção do chão. Calcanhares lá na direção do chão, quadril lá pro alto, cabeça entre os braços. E agora a gente vai trazer a perna direita lá no centro, entre os dois braços. E vai ficar um braço de um lado, outro do outro. Nessa posição, como se a gente estivesse indo para uma corrida. Se ficar difícil, pode colocar a perna de trás, o joelho de trás no chão. Se ficar difícil, coloca o joelho lá no chão. Se tudo bem, mantenha a perna esticada. Agora a gente volta para a posição que a gente estava antes. Quadril lá para cima. E agora a gente vai puxar a outra perna. Traz a outra perna lá para o centro dos dois braços, entre eles. Aqui. Uma perna lá na frente, a outra lá atrás. Pode ficar esticadinha ou coloca o joelho no chão. Ficar mais confortável para você. Aqui. Ou aqui. Muito bem. E agora não precisa voltar lá para aquela outra postura. A gente já vai ficar de joelho no chão. Seguinte. Se doer o joelho, pode colocar a mantinha embaixo do joelho. A gente vai deixar um joelho no chão e a outra perna esticada. Mão lá no chão e braço lá em cima. E agora, olho lá para a mão manual. Inspira na postura. Solta o ar. Inspira na postura. Solta o ar. Inspira na postura. Volta. E agora a gente vai ficar nessa mesma posição de perna. Com o pé agora bem para cima. E a gente vai descer do outro lado. Esse pé aqui é para cima. Com essa parte lateral do corpo.
profundo. Percebe que quando você inspira, essa parte das costelas se amplia, expande. Voltou. Troca de perna. Então, a mão vai lá pro chão. O braço vai lá pra cima. Ele olha pra mão lá. Inspira. Solta o ar. Na próxima. Volta lá pra cima. O pé que tá lá no chão. Dessa perna que tá esticada. Aponta pro alto. E aí sim a gente desce lá na lateral. Coloca um sorrisão nesse rosto. E volta. Agora a gente vai para a posição de 4 apoios. Então, para ficar confortável, pode colocar uma mantinha nos joelhos, tá? Inspira nessa posição. Vai soltar o ar, curvando a coluna lá para o alto, olhando para o joelho. Na posição, solta o ar e olha lá para cima e lá para trás. Inspira, solta o ar, curva a coluna lá para cima, faz um arco com a coluna. Inspira nessa posição. Solta, curva ao contrário. Água para trás. Inspira na posição. Curva a coluna lá para cima. Solta o ar. Inspira na posição. Vem retornando. Aumentando o fluxo de energia na nossa coluna. A nossa coluna conecta nossos membros inferiores aos nossos membros superiores. Nela, percorre energia. Quando a gente faz esse movimento, a gente gera fluxo. Então, curva bem para cima, curva ao contrário, olha para cima. Sente as qualidades desse movimento. Na próxima, pode ir finalizando lá no centro. Bem, e aí a gente vai sentar lá no chão. Vai afastar as duas pernas. Deixa os dedos dos pés bem para cima. Deixa eu ver que minha tela saiu. Só um momentito. Aí. Dedos dos pés bem para o alto. A gente inspira nessa posição. E solta o ar descendo até onde conseguir. E aqui a gente fica um pouquinho nessa posição, sentindo alongar atrás das coxas. Olhando lá para o chão. Então a cabeça mantém a curvatura natural da coluna. Vem retornando. Aí a gente vai trazer uma perna dobrada e a outra perna continua esticada. E aí a gente vai passar esse braço
por cima do nosso tronco, alongando toda essa parte lateral do nosso tronco. Percebe esse alongamento lateral. Traz aquele leve sorriso no rosto, encontrando conforto no desconforto. E volta. E agora a gente troca de lado, estica a outra perna, flexiona a outra. O braço vai lá por cima, vai lá na direção do pé. E assim a gente vai abrindo espaço no nosso corpo. Espaço para que as nossas qualidades possam surgir. Em um corpo atrofiado, enrijecido, dificilmente as nossas qualidades encontram espaço para se manifestar. E a nossa força interior, ela também é uma qualidade. E vem retornando. Muito bem. Agora a gente vai deitar. Só que eu vou pedir para que vocês já deitem com as mãos atrás aqui, ó, do bumbum. Então vocês vão ficar com os cotovelos apoiados no chão. E a partir daqui, a gente vai levando o topo da nossa cabeça lá no chão. Então, a gente deixa a curvatura da nossa coluna para o alto e vai colocando o topo da cabeça no chão. Sem encostar a coluna. E nessa posição, a gente inspira, lento, profundo, e vai soltando o ar lentamente. Deixa o peito bem aberto. Essa é uma postura que traz a expansão do nosso coração. E aí vocês vão escorregando a cabeça lá no chão, vão soltando os braços e deita lá no chão. Inspira, deitada. Percebe as qualidades desses movimentos. E agora sim, puxa uma perna de encontro ao peito, abraçando essa perna. Vai trazendo até onde vocês conseguirem. Uma só. A outra fica esticada lá no chão. Agora vocês vão pegar essa mesma perna, pega com a mão lá no tornozelo e abre um pouquinho o joelho para fora. Só um pouquinho. Alongando atrás da coxa, soltando o ciático. Voltou. E agora troca de perna. Abraça a perna que está lá no chão. Primeiro com a linha reta. E agora sim, segura lá no tornozelo e empurra um pouquinho o joelho para fora, alongando o ciático, trazendo espaço para a região do quadril. Muito bem. Agora traz as duas pernas flexionadas, junta. Se conseguir, junta a sola do pé. Sola do pé, e aí a gente balança de um lado para o outro.
Se não der para segurar nos pés, pode segurar nos tornozelos, não tem problema. Mas deixa os joelhos abertos. Aí vai balançando lá e pro outro. Quem quiser se desafiar mais um pouquinho ainda, pode descer, esticar uma perna, depois descer, esticar um pouquinho a outra, balançando de um lado e pro outro. Esse movimento, além de você massagear um pouquinho a sua lombar, você traz aquela memória da criança feliz. Que brinca, que descobre o corpo, que solta. E assim a gente vai dando mais fluxo no nosso quadril, que rege as nossas águas internas. Olhem, finalizando lá no centro. Abraça as duas pernas unidas. Eleva um pouquinho a testa lá na direção do peito. E vem desenrolando. Coloca os pés lá no chão, mãos do lado do corpo. A gente inspira nessa posição, solta o ar, empurrando a lombar no chão e subindo vértebra por vértebra da coluna, alinhando joelhos, quadril e ombros. Inspira lá em cima, vem soltando ar, passando vértebra por vértebra da coluna no chão, até alinhar o quadril de novo e alinhar a coluna. Inspira na posição, solta o ar, empurra a lombar todo no chão, e vem subindo vértebra por vértebra, até formar uma ponte lá em cima. Inspira lá em cima, vem soltando o ar, descendo vértebra por vértebra, e retornando na posição inicial. Mais uma vez, inspira, solta o ar, empurra a lombar no chão e vem subindo no quadril. Chega lá em cima, inspira na posição e vai retornando. Vértebra por vértebra da coluna até voltar para a linha natural. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Carimba o chão. Bem, vai subindo. Chegou lá em cima agora. Fica nessa posição. Inspira. E ao soltar o ar, vocês vão elevar os calcanhares do chão, mantendo essa postura firme e forte. Inspira, volta o pé todo no chão. Solta o ar. Eleva os calcanhares, ativando a força do corpo. Inspira e volta. Vai soltar o ar. Eleva os calcanhares lá no chão. E coloca o sorriso no rosto. Inspira, voltando. Mais uma vez. Sente a força ativa atrás das forças. Inspira, volta. Vem retornando. Vértebra por vértebra da coluna. Até voltar lá na posição inicial. E agora, para quem conseguir, vocês podem elevar o quadril, podem apoiar as mãos no quadril, e aí sim podem ir esticando as duas pernas.
Se não conseguir esticar as duas pernas, não tem problema. Pode ficar com ela encolhidinha aqui. A gente já consegue sentir a qualidade de invertida. Se conseguir esticar, pode esticando mais para cima, mais atrás, conforme você conseguir. Pernas para o alto. Se vocês conseguirem, podem levar as pernas lá para trás, até onde for possível agora. Tempo de vocês, vai voltando, desfazendo a cabeça. Abraça as pernas, pensa, faz um ciclo respiratório completo. Aí pode virar de lado. E a gente vai deixar, então, em decúbito ventral, abdômen lá no chão. Podem apoiar o antebraço no chão, mãos no chão. E aí vocês vão estendendo os dois braços até onde ficar confortável. Onde a coluna de vocês permanece confortável. E aí você olha reto, não para baixo e não para cima, mais reto. Empurra o chão sem deixar os ombros se elevarem. Então deixa os ombros longe das orelhas. Você vai perceber que para permanecer nessa postura, você precisa contrair um pouco o bumbum. Então mantém contraído, inspira, retorna um pouquinho. Coloca o peito todo lá no chão. E a testa também. Inspira, prepara. Vai soltando o ar e vai subindo o tronco novamente. Sobe. Olhar fixo lá na frente. Bumbum contraído, dando suporte para a lombar. E vem retornando lentamente. Flexionando as duas pernas. Subindo o tronco. E a gente vai para a postura da criança. Centrando lá no chão. Agora os calcanhares, desculpa. E aqui da postura da criança, a gente vai subir o nosso quadril e vai colocar o topo da nossa cabeça lá no chão. Olha só, o topo da cabeça no chão. Se você conseguir, você vai colocar as mãos lá nos seus pés. Se não conseguir, não tem problema. Mantenha as mãos onde você consegue ter estabilidade. Mas a ideia é que você consiga colocar o topinho da sua cabeça lá no chão. E essa é uma postura que também potencializa a clareza mental. Vai desfazendo a postura, desenrolando a coluna. E aí vocês podem pegar a mantinha de vocês, deitar lá no chão.
Podem pegar a mantinha. Deita numa posição confortável. Alinha, deixa os braços soltos. Eu ia dizer alinha os braços. Agora esquece o alinhamento dos braços. É só para relaxar mesmo. Solta os braços e solta o corpo todinho lá no chão. Faz aquela respiração do alívio. Inspira. Ah, e solta o corpo todo. Nessa sensação gostosa de relaxamento, entrega o corpo todo no chão. Sente o fluxo da vida percorrendo o corpo. Vai soltando os pés no chão, pé direito, pé esquerdo, dedos dos pés direito, dedos dos pés esquerdo. E vai deixando o corpo molinho, molinho, expandindo essa sensação de relaxamento dos pés até o topo da cabeça, soltando os tornozelos, panturrilha da perna direita, panturrilha da perna esquerda, as articulações dos joelhos, coxas. Solta a coxa direita, coxa esquerda e também o quadril. O quadril responsável pelo fluxo das nossas águas. O quadril que muitas vezes, sem perceber, acumulamos tensão. Solta o quadril. Relaxa essa articulação tão importante que conecta nossos membros inferiores aos nossos membros superiores. Expande o relaxamento por toda a região pélvica e abdominal que abriga os nossos órgãos internos. Soltando a região do peito, as costelas, ombros e braços. Cotovelo direito, cotovelo esquerdo, antebraço direito, antebraço esquerdo. Mãos. Mão direita, mão esquerda e dedo das mãos. Completamente relaxados. Essa sensação gostosa de relaxamento e moleza do corpo todo entregue ao chão. Solta todo o pescoço, todas as raízes que envolvem o nosso crânio, soltando a nossa cabeça no chão. Cessando os nossos pensamentos e deixando o corpo todo entregue e relaxado, com a face relaxada, a mandíbula, a maxilar relaxados.
toda a pele do corpo relaxada, corpo adentro, músculos, ossos, articulações, órgãos internos, completamente relaxados no chão. Durante 1 minuto, o corpo todo permanecerá assim, entregue e relaxado. Devagarinho, trazendo consciência para as extremidades. Movimenta lentamente os dedinhos das mãos. Os dedinhos dos pés. Movimentando as mãos. Despertando devagarinho o corpo. Fazendo o movimento que o corpo pede. Pode girar o corpo para o lado. E antes de se levantar, fica um pouquinho nessa posição. Abraça o teu corpo, se envolve nos seus braços. Acolhendo todas as qualidades que são suas. E nesse abraço, você permite que essas qualidades possam surgir, possam aparecer. E que é seguro manifestar a sua força interior. É ela que te move, é ela que te encoraja. E ela é sua. Sente esse abraço como um presente. Vai soltando os braços. E aí sim, vai levantando. Devagarinho, no seu tempo. E antes de encerrarmos essa nossa jornada de hoje,
A gente une as nossas mãos dessa forma aqui, ó. Vai unir o dedo mínimo, os polegares, como se a gente estivesse formando uma flor mesmo. Esse é o gesto da flor de lótus. É o Padma Mudra, que ele é o mudra do amor incondicional. E aqui, nessa posição, a gente vai fazer um ciclo de respiratórios, inspirando profundo, lento, presente, internalizando com amor todas as qualidades dessa prática de hoje. Pode fechar os olhos, inspira profundo e sente a potência das suas mãos absorvendo o amor incondicional. Porque a força, ela não precisa ser uma força de agressividade, mas sim uma força encorajadora, uma força que te sustenta no seu próprio ser. E a gente recebe essa força com muito amor. Mantenha consciência na respiração profunda e em sintonia com o meu ser real. Eu encontro a força que habita em mim, que irradia e se expande para todas as áreas da minha vida. Junta as duas mãos na altura do peito, no Anjali Mudra, uma mão de prece. Coloca um leve sorriso no rosto. Agradece por essa prática, por esse momento presente. Om. Gratidão, meninas, por essa prática de hoje. E a força que habita em mim sauda a força que habita em você. Namastê. Muito bom. Tenha um lindo dia.